povo, boa noite. Sou Fernanda Vasconcelos, começando mais um Onda Tech para vocês, aqui pelo youtube.com/educarecife, sempre muito bem acompanhada das minhas queridíssimas Helena, a nossa intérprete lindíssima com essa tiara, tá toda princesinha ela hoje. E claro, né, minha gente, aquela pessoa assim que é uma dupla perfeita, quase uma dupla sertaneja. Denise, amor, tudo bem contigo? Oi, gente, boa noite. Tudo bem? Sim, tudo bem, Fernanda. Meninos e meninas, tudo bem? Eita, hoje é feriado, né? Pensou que não ia ter língua portuguesa, né? Mas vai ter sim, tá bom? Presta atenção. A gente já vem falando que estamos na reta final, então acho que agora é calma, foco e treino. Vamos treinando, tá bom? Isso aí, gente. Denise trouxe uma coisa muito importante. Como eu sempre costumo dizer para os meus alunos, não adianta somente você ter a determinação, você ter domínio sobre o conteúdo e na hora você não ter calma. Você precisa ter calma, você precisa ser uma pessoa serena, tranquila na hora da prova, ler com atenção. Quando não souber qual é a questão, passa para outra que você acha que vai ter um domínio melhor. E assim você vai conseguindo fazer a prova tranquila. Eu garanto que a prova de língua portuguesa e a de matemática, se você estiver acompanhando direitinho aqui nas segundas-feiras com nós duas, na terça-feira com o Wellington e a Ruda, as nossas dicas, as nossas resoluções, a prova vai ser um sucesso. E por falar em sucesso, a gente não pode começar de uma maneira diferente sem trazer um convidado ilustre para a nossa aula, certo? Hoje quem vai participar da aula conosco é o queridíssimo escritor paraibano Ariano Suassuna. E eu trouxe uma frase de Ariano que ilustra muito bem esse nosso momento, que ilustra muito bem essa coisa do sonhar, essa coisa do acreditar, quando ele diz para a gente assim, o sonho é que leva a gente para frente. Se a gente for seguir a razão, fica aquietado, acomodado. É aquela coisa, sabe, gente? Poxa, eu nem sei o que é que eu vou fazer, eu nem pensei ainda no meu curso, é muito concorrido, sabe? Tem gente que está se preparando mais. Você precisa acreditar, você precisa dizer: esse é o meu sonho e eu vou em busca desse objetivo. Nós estamos juntos e estamos aqui para isso, ok? Como sempre, nós vamos começar. Só um minutinho. Boa noite, Billy, boa noite, Bia, nossa querida produção aqui, tá certo? Falaram aqui para mim, nem falou com a gente, estamos aí, estamos juntos, né? E a gente vai começar com o nosso descritor 16, tá? Vamos começar identificando o efeito de humor ou ironia em textos variados. Gente, vê só, isso aí é uma questão muito crítica. Tá? A gente precisa ter muito cuidado, porque, por exemplo, você pode olhar para o texto e dizer assim, eu não achei graça nenhuma. É um direito seu, você não é obrigado a achar graça em tudo que todo mundo faz ou escreve. Mas o propósito do descritor, o propósito do enunciado é justamente aquela coisa, se fosse para você achar graça, em qual parte essa tira, esse texto teria traços humorísticos, seria irônico. Eu tenho um colega de língua portuguesa, o professor Alexandre, do Almerinda, mandar um beijo grande para ele, que a gente sempre conversa muito sobre essa questão de efeito de humor, tá? O que é engraçado para mim pode não ser engraçado para você. Mas a ironia, o humor é algo que, mesmo que eu não ache, ele é perceptível, tá certo? Então, mesmo que seja aquela questão que você olha e diga assim, oxe, eu não achei graça nenhuma, mas você precisa identificar qual foi a intenção do autor, onde foi que ele quis dar uma pitada de humor, de ironia àquele texto, certo? Temos aqui uma tira com 3 quadrinhos, tá? O rapaz olha assim e diz, que paisagem linda, que paisagem linda. Ei, Carlos, venha ver que bonito. Puxa vida, bonito mesmo. Eu lembro que nós já trabalhamos
uma questão sobre essa, né? Além do traço de humor, além da ironia, que na verdade é o que está presente aí, que é a questão da ironia, a gente já viu essa questão da internet, do mundo virtual, do quanto nós estamos apegados a essa questão, certo? Porque se vocês perceberem, ele está admirando pelo computador a paisagem que está por trás dele, na janela que se encontra fechada. Então, ele não se permite, o vício, o apego à internet é tão grande que o rapaz do quadrinho, ele não se permite enxergar essa beleza ao vivo. Ele acha lindo e está tão fissurado no computador, nas redes sociais, que ele não consegue perceber que essa beleza toda naturalmente está ao alcance dele. Então percebam novamente que paisagem linda. Ei, Carlos, venha ver que bonito, puxa vida, bonito mesmo. E aí a gente percebe que o quadrinho ele abre a imagem e a gente pode acompanhar a parte de trás, que é justamente a imagem que está sendo projetada no computador. Primeira questão. Nesse texto, a presença de ironia no fato de os meninos, prestem atenção, o descritor fala sobre efeitos de humor ou ironia, certo? Como é que a gente consegue entender que isso aí é uma ironia? Quando a gente faz a associação do texto verbal ao texto não verbal, tá? O que é texto verbal? É aquele que é construído somente por palavras. Texto não verbal é aquele construído só por imagens. E texto misto ou híbrido é aquele que vai juntar, misturar as duas coisas. Então, atenção ao enunciado. Nesse texto, há presença de ironia no fato de os meninos, letra A, demonstrarem interesse em questões ambientais, letra B, ignorarem o cenário natural, letra C, possuírem sensibilidade para admirar uma obra-prima, D, reconhecerem a importância da internet para fazer amigos, ou E, reforçarem o valor da amizade. Gente, se vocês perceberem as respostas dessa questão, vocês vão perceber, vocês vão entender que tem algumas coisas que são bem absurdas, que não tem nada a ver com o texto, certo? E fica muito claro que a ironia, ela é justamente no fato do pessoal ignorar o cenário natural. Aquele cenário está ali, está perto, mas as pessoas não conseguem admirá-lo naturalmente, pessoalmente, ao vivo. As pessoas preferem, no caso os meninos, admirá-lo virtualmente, tá? Então, nesse texto, há presença de ironia no fato de os meninos ignorarem o cenário natural. Por quê? Porque eles preferem olhar o mundo pela realidade virtual. Então, primeira questão, letra B de bola. Denise, recadinhos, conselhos, o que é que a gente tem para hoje? Bom, para hoje é a gente manter o foco. A gente vai ter aí todos os simulados disponíveis. A gente já está no período de inscrição. As inscrições começaram dia 9 e seguem até o dia 19 de novembro, tá bom? Então, se tiver dúvida, a gente respira, guarda um pouquinho a ansiedade, procura alguém na escola, na secretaria da escola, leva toda a documentação, que eu tenho certeza que vai ter alguém lá para ajudar. Lembrando que, quando vocês se inscrevem, vocês vão escolher data e horário. Então, é bom que vocês façam uma combinação com os professores de língua portuguesa, matemática ou alguém lá na secretaria, tá bom? Vamos manter a calma, que a gente já correu muito até aqui. Vocês estão bem no que a gente está fazendo, então a gente vai terminar todo mundo com sucesso. Exatamente, Denise. E agradecer também, né, as pessoas que trabalham nas secretarias das escolas, que a gente sabe que essa época de final de ano é ainda mais conturbado, mais corrido, e o pessoal está ali para ajudar com documentação, com informação. Isso é muito importante, gente. É importante também que vocês conheçam as escolas técnicas para onde vocês pretendem ir.
para que vocês observem como é a questão de deslocamento, qual é a distância da casa de vocês, se precisa sair muito cedo para chegar na hora, se vai chegar muito tarde em casa. Vocês precisam ver toda essa questão logística para poder fazer a inscrição, porque a gente sabe o quanto vocês lutaram, batalharam, acompanharam a gente às segundas, terças e sábados, e de repente você fazer alguma coisa que não seja condizente com tudo isso, certo? Então presta muita atenção ao que você vai fazer. Continuando com o mesmo descritor, com o descritor 16, identificar o efeito de humor ou ironia nos textos, nós temos mais uma questão de tiras. Vou bater sempre nessa tecla, nesse ponto, tá? Questões de tiras, vocês vão encontrar muitas questões, bastantes questões sobre a problemática das tiras, tá? Por quê? Porque essas questões, quando eles trazem de tiras, elas têm essa carga muito pesada da figura de linguagem, da ironia, do efeito de humor, porque a ironia, ela é uma figura de linguagem, tá? Então, sempre aconselhei vocês, gente, presta atenção à questão das figuras de linguagem, tá? A gente tem metáfora, a gente tem metonímia, a gente tem a ironia, que é muito forte e muito presente nessas questões de tiras. Então, se vocês acessarem lá no youtube.com/ondatec e perceberem, a gente sempre traz algumas questões sobre tira. Na verdade, todas as nossas aulas nós trabalhamos uma tirinha. De preferência, Garfield ou Mafalda, tá? Mafalda é uma tira de uma personagem argentina que vai sempre estar muito presente nos nossos textos, certo? Então, seguindo aqui com o descritor 16, identificar efeitos de humor ou ironia nos textos, nós temos uma tirinha do Garfield, como eu acabei de falar para vocês. Estou inspirado hoje. Vou pintar uma pintura. Por onde começo? Corte uma orelha. Então, vejam só. Jimmy diz assim para Garfield, estou inspirado hoje. Vou pintar uma pintura. Por onde começo? E Garfield, assim, que é aquele gato bem preguiçoso, bem debochado, bem irônico, sabe? Assim, começa cortando uma orelha. O terceiro quadrinho, justamente esse que o pintor diz por onde começo e Garfield diz corte uma orelha, o terceiro quadrinho sugere que Garfield, letra A, desconhece tudo sobre arte, por isso faz a sugestão. Acredita que todo pintor deve fazer algo diferente. Defende que para ser pintor a pessoa tem de sofrer. Conhece a história de um pintor famoso e faz uso da ironia. Ou acredita que seu dono tem a tendência artística e por isso faz a sugestão. Então, gente, quando ele diz assim, corte a orelha, ele já conhece, ele sabe que existe um pintor famoso, ele sabe que existe um pintor que trabalha com esses traços. Não só um, mas a gente poderia citar aqui, por exemplo, Pablo Picasso, um pintor muito importante, tá certo? Que ele trabalha justamente com essas questões das partes do corpo, por exemplo, de maneira irregular, as partes maiores, as partes menores, tá? Para representar a destruição das pessoas na época da Guerra Civil Espanhola, tá? Então, quando o Garfield diz assim, corte uma orelha, ele sabe exatamente o que é que ele está falando. Portanto, a ironia consiste em que Garfield conhece a história de um pintor famoso e faz uso da ironia. É como se ele dissesse assim, você não quer fazer uma coisa diferente? Então vamos lá, se inspire. E ele conhece, ele sabe muito bem o que é que ele está falando, do que é que ele está falando, certo? A gente tem inclusive um quadro de Pablo Picasso que é chamado Guernica, que mostra toda essa questão dos corpos mutilados, deformados por conta da Guerra Civil Espanhola, tá? Então, segunda questão, o terceiro quadrinho sugere que Garfield conhece a história de um pintor famoso e faz uso de ironia, certo? Quando ele diz aqui, defende que para ser pintor a pessoa tem de sofrer. No caso, seria a orelha do Garfield
que seria cortada. O pintor não iria sofrer, quem iria sofrer era o próprio Garfield. Então, se torna até absurda essa alternativa. Então, segunda questão, letra B de bola. Deixa eu só confirmar aqui. Desculpa, D de dado. Conhece a história de um pintor famoso e faz uso da ironia. Segunda questão, D de dado. Conhece a história de um pintor famoso e faz uso da ironia, certo? A gente vai dar continuidade, daqui a pouquinho eu chamo Denise, porque como a gente hoje não tem a presença de vocês interagindo ao vivo, eu vou dar mais uma adiantada e estender um pouquinho as explicações, tá? Para a gente pegar esses descritores de uma maneira mais detalhada, tá bom? Então, a gente tem aqui, descritor 19, reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos ortográficos e ou morfossintáticos. Então, gente, o que é isso? Efeito de sentido. Todas as vezes que vocês pegarem uma questão ou que for ser trabalhado com vocês algum descritor que fale de efeito de sentido, você já sabe, você já tem que ativar previamente os seus conhecimentos sobre denotação e conotação, tá? Sentido figurado e sentido real. O que é uma linguagem denotativa? É uma linguagem que tem o sentido real. É uma linguagem onde você vai pegar a palavra e vai fazer a aplicação dela numa frase, numa oração, exatamente com o significado real que ela tem. Ou seja, se você pegar aquela frase, naquele contexto, naquela situação, e for até um dicionário, por exemplo, você vai encontrar o significado real daquela palavra. Então, isso é sentido denotativo, tá? É só na hora da prova, se aparecer alguma questão de denotativo e conotativo, você lembrar D de denotativo, D de dicionário. Então, é o sentido real, ok? E sentido conotativo é aquele sentido figurado. O que é um sentido figurado? É quando eu quero dar um efeito diferente, usar uma palavra de forma diferente do que ela significa, a fim de que ela se encaixe naquele contexto em que está sendo trabalhada, tá? Então, é exatamente isso que esse descritor vai trabalhar, a ortografia, tá? Eu aconselho vocês também a estudarem, darem uma olhada em homônimos, parônimos, tá? Que é um assunto que pode ser que apareça, o significado das palavras, tá? Vejam muito essa questão de ortografia, esse descritor, ele está pedindo isso. Vê a questão de ortografia, X, CH, S, Z. Aparece, Fernanda? Aparece, certo? Então, são coisas assim que é preciso muito treino, tá? Porque, assim, ortografia é aquela coisa, a pessoa pode encher o quadro de exercícios, mas se você não ficar treinando constantemente, você não consegue aprender. E como é que se treina a ortografia constantemente? Leitura e exercícios. Quando a gente fala da leitura para vocês, a gente está querendo justamente mostrar isso, que a leitura ela vai ajudar você a fixar as palavras, conhecer novos significados, entender quando a palavra está no sentido real ou no sentido figurado. Então, ela vai expandir, abrir os seus horizontes, tá certo? Então, a leitura ajuda muito nesse descritor 19, ok? Então, aqui, dando continuidade. Texto de Luzinha. Como eu disse para vocês no programa passado, que eu sou uma pessoa ótima de memória, minha gente, eu me lembro exatamente de tudo. Nem sei porque eu fico com esse pontinho aqui, porque às vezes me atrapalha, sabe? Eu estou aqui falando e o pessoal da produção tá, olha, faz isso, vem mais para a direita, vem mais para a esquerda. Eu fico doidinha, porque eu sou uma pessoa que eu sou completamente orientada. Não é, Denise? Muito orientada, gente. E vocês deviam se espelhar no exemplo da professora Fernanda, sempre. Uma pessoa tranquila, orientada, fala pausadamente, faz leituras pausadamente. Então, é assim que vocês precisam estar no dia da prova. Leiam com calma, com atenção, continuem focados e vamos embora.
Eu sou uma pessoa que eu falo pausadamente, tranquilamente, calmamente. Uma vez eu levei até um carão, sabe, de uma menina aí bem legal que eu conheci aqui nos estúdios, Helena, o nome dela. Que eu começava falando bem devagarzinho, daqui a pouco eu desembestava para falar. Aí eu tô me policiando, tá? Para não fazer concorrência com ela nas mãos e para não ir tão rápido. Então, esse texto de Luzinha, a gente já trabalhou ele aqui. E como eu falei em outros programas anteriores, a língua portuguesa ela é muito ampla, gente. Então, pode ser que você encontre o mesmo texto para trabalhar todos os descritores. Português é uma coisa tão linda, é uma coisa tão maravilhosa, é uma coisa tão perfeita. Não tem como você não se apaixonar pela língua portuguesa. Porque, por exemplo, nesse texto aqui que eu vou ler para vocês, percebam que ele é um poema mais visual do que para ser lido. Ele não é um poema para ser declamado, para ser falado. Ele é um poema para ser visto, para que vocês consigam analisá-lo. E eu poderia trabalhar esse poema com todo. Para esse poema, eu poderia trabalhar todos os descritores e iria funcionar perfeitamente. Porque a língua portuguesa, ela me oferece esse leque de possibilidades, tá? Então, não se preocupa, não fica achando que a Fernanda endoidou, né? Outros diriam assim, endoidou de vez, trazendo o mesmo texto. Jamais, jamais, minha gente. Eu trago o mesmo texto, mas com uma outra perspectiva, com uma outra realidade, certo? Então, a gente tem aqui o texto Luzinha. Era uma vez uma luzinha, bem lá no fim da rua, que foi crescendo, crescendo, e deixou toda a cidade iluminada. E depois foi diminuindo, até que a gente consegue perceber pelo aspecto visual do poema que se trata de uma luzinha, que ela começou acendendo e daqui a pouco ela foi apagando, ela foi escurecendo, ela foi diminuindo. Então a gente percebe que as palavras aí, olha onde entra o descritor, o efeito de sentido, os recursos ortográficos de visualização que a gente tem aqui são muito fortes, tá? Vocês percebam que quando a luzinha cresce, ela começa com um Czinho e termina com a palavra crescendo, que é para dar justamente essa ideia de continuidade, de que a luz está começando a acender. Depois, vocês percebam que quando ela vai diminuindo, começa com a palavra grande e termina somente com a letra. E vejam que coisa bonita nesse poema. Eu começo com uma letra e termino com uma letra. Eu começo com a letra C, porque ela vai crescendo, e termino com a letra D, porque ela foi diminuindo, tá? Então, isso se chama efeito ortográfico, recursos, tá? O uso das palavras de uma maneira poetizada, de uma maneira diferente daquilo que a gente está acostumado a ver. Para mostrar a diminuição da luz, o autor do poema, letra A, deixou a palavra diminuindo cada vez mais clara, até que ela sumisse por completo. Escreveu apenas uma letra da palavra diminuindo e foi acrescentando mais letras até que a palavra aparecesse por completo. Foi reduzindo a palavra diminuindo até que suas letras ficassem todas grudadas. Começou escrevendo a palavra diminuindo e foi retirando letra por letra, até que restasse apenas a primeira letra da palavra, que foi exatamente isso que eu expliquei, acabei de explicar para vocês, tá certo? Onde é que a gente poderia ter dúvida? Poxa, Fernanda, você falou que ele começou escrevendo a palavra diminuindo de forma grande e foi diminuindo, até se tornar um único D de dado. Só que, o que é que a letra A diz? Deixou a palavra diminuindo cada vez mais clara. Não, a intenção não era deixar a palavra mais clara, porque a intenção era dar a ideia de que estava ficando escuro. Então, não tem nada a ver a palavra ficar mais clara.
Realmente, ele foi diminuindo a palavra diminuindo, mas ele foi diminuindo justamente com o que diz na letra D. Começou escrevendo a palavra diminuindo completa e foi retirando letra por letra até que restasse apenas a primeira letra da palavra. Então, terceira questão, letra D de dado, tá? Eu queria chamar só a atenção mais uma vez para esse poema, tá? Vocês estão acostumadíssimos, familiarizadíssimos com essa questão de poemas. A gente sempre traz aqui nas nossas aulas, não faltam poemas, não faltam tiras, mas eu quero chamar a atenção porque esse poema ele é muito visual, tá certo? Não é aquele poema que você lê e vai dizer assim, poxa, que coisa poética, que coisa maravilhosa. A sensibilidade dele, o poético, o maravilhoso, está justamente no efeito de sentido que os recursos ortográficos trazem nesse texto, ok? O texto da Luizinha. Lembrando que nós já trabalhamos com diferentes perspectivas esse texto aqui em nosso estúdio. Eu ia dizer aqui em sala de aula. Mas eu só pensei, eu não disse, eu disse depois. Próxima questão. Grampo na lenha. Me grampearam. A voz era cavernosa. Senhor Domingos? Sim, nós grampeamos o seu telefone. O quê? Quem está falando? O senhor vai receber a fita já já. Desligou. E eu ainda estava pensando quem poderia me passar um trote assim. Tocou a campainha. Era um mototaxista que nem tirou o capacete. Senhor Domingos? Para o senhor. Me deixou nas mãos uma caixinha e se foi. Abri. É uma fita que começa com a voz cavernosa avisando. Você vai ouvir agora trechos selecionados de algumas conversas ao telefone. Ouça bem, se não são conversas comprometedoras. A voz solta, amplas reticências, em seguida vêm as gravações. Conspiração. Pellegrini? Não, o Papa. Você não ligou para o Vaticano? Sabe que hora é? Certo, certo. Atenção, a voz cavernosa interrompe a conversa. É claro que essa história de Papa e Vaticano é uma senha, pois o assunto é grave. É coisa de sociedade secreta ou grupo terrorista. E continua a conversa. Em Pellegrini, a voz cavernosa e vitoriosa. Quanto acha que vale essa fita? E o que acha que a gente devia fazer com ela? Quando eu peguei esse texto, gente, para trabalhar com vocês, eu lembrei de um meme que a gente usa no Instagram, que é justamente assim, quando você morrer, as suas conversas de WhatsApp vão passar num telão no dia do julgamento. E aí, você está preparado para isso? Minha gente, eu sinceramente jamais gostaria que isso acontecesse. Eu vou até chamar a minha amiga Denise para perguntar a ela, ô Denise, me diz uma coisa, se no dia do juízo final as tuas conversas de WhatsApp aparecessem no telão, tu ia deixar? Eu mesmo não deixava. Diga a verdade. As minhas conversas no WhatsApp, principalmente no grupo da escola, ia ser: presta atenção, porque não vieram hoje, porque está sem farda, precisa vir para a aula. É isso que a gente precisa fazer, prestar atenção, pegar aí o caderno, o lápis, vai anotando, não perde o foco. A gente dá uma brincadinha para a gente dar uma leveza no momento, porque a gente fica um pouquinho tenso. Aprende a respirar, respira, começa de novo, tenta de novo. Não entendeu o texto, volta para o começo e a gente vai conseguir, tá bom? Falar em tensa, eu tô tensa mesmo, minha mão tá suada aqui, minha gente, com esse passador de slide. É muita informação, é microfone, ponto, passador de slide, meu Deus do céu. E aí pensem, viu? Depois dessa aula vocês reflitam se realmente as conversas de vocês poderiam ou não passar no telão. Nesse texto, esse texto aqui, ó, grampo na linha, a escrita da palavra comprometedoras sugere
uma crítica, uma gravidade, uma hesitação ou uma musicalidade. Gente, vê só, pelo contexto, pela situação, a gente percebe que aquilo ali está sendo um momento tenso, tá? Então, é um momento em que a conversa assume um tom mais intenso, mais grave, tá certo? Não é uma crítica, não é uma hesitação, uma dúvida, muito menos uma musicalidade. Essa palavra separada dessa forma é para indicar a gravidade da situação. Tipo assim, você está ferrado se você não estudar. Então, é justamente essa ideia de gravidade, de intensidade, que essa palavra, por causa disso, que essa palavra foi escrita dessa forma, separadamente, tá certo? Para dar um destaque, para dar uma evidência, tá? Haveria uma outra forma dessa questão ser explorada dentro de um outro descritor, que seria o descritor que fala sobre recursos de pontuação, tá? Se eu quisesse dar esse mesmo efeito de gravidade, de intensidade, como tem aqui, ó, letra B, gravidade, que é a resposta da questão, eu poderia ter colocado esse termo entre aspas, tá certo? Durante todo o texto, eu ter escrito o texto normalmente e essa palavra vir entre aspas, vir sublinhada, vir em destaque, tá certo? Então, era uma possibilidade que eu tinha, além dessa que nós estamos vendo aqui, tá certo? Então, ela foi escrita dessa forma para que nós entendêssemos a gravidade da situação, a intensidade da situação, ok? Descritor 10. A gente vai, pois não, produção? Ok. A gente vai trabalhar o descritor 10 na volta do intervalo comercial. Segura aí que a gente já vem. Com esse novo modelo que foi implantado, os alunos estão tendo mais acesso pelo aplicativo. Eu entro na pasta do quarto ano e espero a aula começar. Para os alunos em que estão tendo alguma dificuldade de voltar para a sala de aula, está sendo bem interessante, porque os professores atuais estão bem dinâmicos e com essa nova forma, como eu estou falando, de interagir, eles têm mais vontade de participar, de também ver o nome deles sendo falado ali. Você pode conversar e as perguntas você pode responder. Porque antes as perguntas não dava para responder, né? Porque tinha só pelo YouTube e pela TV. A maioria dos alunos que estão aqui participando disseram que gostam, que amam o frevo. Miguel, Marina, Giovana, Ana, Elias, Catarina, Isabela, David, não é? Então a gente está com a participação bem efetiva. Antes a aula, como não era tão interativa, então não chamava tanta atenção do aluno, que ele ficava só parado ali olhando, só escutando a informação. Mas agora com essa interatividade, eu acredito que vai aumentar o número de alunos que possam acessar e junto com esse aplicativo que não precisa usar a internet. Se tivesse aula já estava bom, mas o chat foi meio que uma melhoria. Ele está juntando todos os outros aplicativos, as outras plataformas que a prefeitura tinha. Então é só entrar nele que a gente consegue acessar o restante. É bem legal e o chat é bem participativo. O recado que eu gostaria de dar é de que, de fato, os professores vejam como mudou, como está mais interessante essas novas aulas. Seria bom que todos os alunos pudessem baixar o aplicativo. Eles podem interagir com o professor, eles estão bem dinâmicos, eles exploram bem as aulas e escutam bastante os alunos. Isso da etiqueta. Estamos de volta, gente, depois daquela aguinha geladinha, sagrada do nosso intervalo. Chega a dar uma refrescância na alma, no cérebro, no espírito. Estamos aqui agora com Bruno, tá certo?
nosso querido Bruno, nosso intérprete, continuamos com Denise, continuamos com a produção e continuamos com vocês, né? É o que temos para hoje, para uma segunda-feira de feriado, então vamos seguir enquanto há tempo. Descritor 10. A gente tinha comentado antes do intervalo que ia trabalhar esse descritor e vamos dar continuidade a eles. Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. Elementos que constroem a narrativa. É muito importante vocês saberem. A gente trabalha com tipos textuais e com gêneros textuais, tá certo? São coisas que se completam, mas que são coisas diferentes. As tipologias são narrativos, textos descritivos, injuntivos e expositivos, argumentativos, tá certo? Então, quando eu falo de elementos da narrativa, eu já sei que eu preciso inferir, eu preciso dar esse sentido de que narrar é contar uma história, tá? Então, se eu vou contar uma história, ela vai se passar em algum lugar, ou seja, vai existir um ambiente. Ela vai contar um fato sobre alguém, sobre alguma coisa. Isso são os personagens. Essa história ela vai se passar num determinado tempo, tá? Então é mais um elemento da narrativa. Esse tempo pode ser cronológico, que é aquele tempo que a gente diz assim, hoje, amanhã, o mês passado, daqui a 5 anos. Ou ele pode ser um tempo psicológico, que é aquele tempo que a gente não marca exatamente, mas a gente usa um elemento genérico, como, por exemplo, na época da minha adolescência, na época da minha infância, tá? Então, estes são basicamente os elementos de uma narrativa. Além do enredo, que é a própria história que vai ser desenvolvida, o clímax, que é o ponto máximo do babado da história, né? E o desfecho, logicamente. Olha, minha gente, toda história tem um desfecho, viu? Vem com essa história de que eu vou ser feliz para sempre, eu vou sofrer para sempre. Não vai. Todas as coisas são findas, tudo tem um fim, tá certo? Então, como todas as coisas têm um fim, a narrativa ela também precisa ter um desfecho, tá certo? Então, nós temos aqui, nossa, tira da Turma da Mônica, tá? Vocês estão vendo que hoje, não só hoje, gente, mas daqui para frente, eu acho que nós temos... Produção, só me confirma aí, são mais 2 ou 3 programas? Isso, eu acho que nós temos mais 2 ou 3 gravações aí pela frente e vamos trazer muitas questões de tiras para vocês, tá? Vamos trabalhar agora com a da Turma da Mônica. Jura que você ganhou um celular, Magali? É? Nossa! Ele toca música, tira fotos, filma, tem joguinhos e e-mail? Aham. E agora que você já usou bastante, podemos voltar a falar normalmente? Então, vejam só. A história se desenvolve em torno de 2 personagens, Mônica e Magali. São personagens que eu acredito serem de conhecimento da grande maioria de vocês, tá? Percebam que a história, ela se passa num determinado ambiente que aparenta ser a sala da casa da Mônica. Por que a gente está dizendo isso? Porque a gente percebe uma cortina, uma janela, um sofá, característicos de um ambiente de sala. Um telefone fixo, tá? Que hoje quase mais ninguém usa, né? Porque o celular já faz tudo, né? E aí, onde é que a gente tem uma ironia, um humor? Percebam que eu estou trabalhando o descritor 10, tá? Eu estou trabalhando elementos da narrativa. Mas se eu quisesse, eu também poderia identificar uma ironia nessa tira tranquilamente. Por quê? Porque Mônica e Magali, elas estão se falando só para dizer assim, eu comprei meu celular novo, vici? Aí ela fica se exibindo, mas as duas estão lado a lado, certo? O fato gerador dessa história foi, gente, cuidado quando tiverem questões com esse tipo de enunciado. O fato gerador dessa história foi. Por quê? Porque são aquelas questões que eu estou cansada de avisar para vocês. Todas as alternativas podem ter a ver com a questão que foi trabalhada. Mas dentre essas alternativas, qual é aquela que tudo gira em torno dela, ok?
Então, o fato gerador dessa história foi a vontade de Mônica brincar com Magali. Letra B, a necessidade de Magali usar o presente. C, a dificuldade de comunicação entre as meninas da história. Ou D, a dúvida sobre a brincadeira que as meninas iriam escolher. Gente, fica muito claro, principalmente na última tira, que o fato gerador dessa história foi a necessidade de Magali usar o presente, tá? É como se alguém viajasse para um lugar muito frio, trouxesse um casaco maravilhoso para você e você quisesse ir para a escola, assim, de 1h20 da tarde com um casaco. Ia ser estranho, né? Um calor danado desse. E você com um casaco, mas você precisava arrumar um motivo, uma necessidade para usar o presente, que foi exatamente o caso de Magali. Elas estavam no mesmo ambiente, na mesma sala, e ela ainda assim fez questão de usar o celular. Então, quinta questão, letra B de bola. O fato gerador dessa história foi a necessidade de Magali usar o presente, tá? Descritor 8. Estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la. Tese e argumento, tá? O que é tese? É aquilo que você vai defender. É o assunto que você vai defender ou que vai ser defendido no texto. Então, tudo aquilo que eu vou defender, tudo aquilo que eu vou me pronunciar a favor ou contra, eu preciso ter argumentos, tá? Eu não gosto daquela pessoa porque ela maltrata os animais. É um argumento mais do que justo para você dizer que não gosta de alguém. Mas simplesmente você chegar e dizer assim, eu não gosto porque eu não gosto. Então, isso não é argumento. Então, o que é tese? É o assunto, é sobre o que eu vou falar, qual é o ponto de vista que eu vou expor, que eu vou defender. E essa defesa, ela vem acompanhada de quê? Argumentos, ok? Então, temos aqui, cuidar da saúde de todos. Mundo jovem, que questões devemos levar em conta para termos uma vida saudável? Jane Maria, devemos ter a responsabilidade com as atitudes que vão trazer para nós uma qualidade de vida melhor. A atividade física é fundamental e não precisamos ir lá para a academia malhar. Podemos caminhar ao ar livre, próximo ao local onde moramos, onde trabalhamos. Uns 30 minutos e ir acrescentando 10 minutos a cada semana, até chegar em 1 hora 3 vezes por semana. Na caminhada, olhamos o ambiente e estamos nos cuidando. Esse é um momento muito importante porque envolve cuidado e alguma distração. Melhora a saúde física porque trabalhamos a musculatura e as articulações, melhoramos as atividades cardíaca e respiratória. A circulação melhora nosso corpo. Estaremos fazendo um bem para nós mesmos, modificando a atividade. Em vez de ficarmos sentados o tempo todo na frente da televisão, vamos caminhar, correr, mas quem prefere esportes ou mesmo academia, fique à vontade. O importante é fazer atividade física. Outra atitude que não pensamos muito como cuidado da saúde é o uso do cinto de segurança, que pode prevenir acidentes graves e poupar nossa vida. Então, precisamos estar atentos a essas atitudes de preservação e de prevenção relativas à nossa saúde. Muito importante, viu, gente? Essa questão de atividade física, sabe? De você fazer caminhadas. Eu mesmo todo dia faço 2h30 de caminhada, tá? Eu ando pela sala de aula o tempo todo. Então, assim, é uma coisa que eu tenho muito cuidado todo santo dia. Eu tô ali, ó, andando pela sala de aula. Eu tenho certeza que Denise também pratica muita atividade física. Né, Denise? Quando tu vai na sala, falar com os meninos, pode dizer a verdade. Bem, eu pratico muita atividade física, até porque todas as salas da nossa querida Olindina Monteiro são no primeiro andar, né? São 2 lances de escada. Então, sempre que eu tenho que ir lá, ó, subo e desço várias escadas, corredores enormes, para estar vendo vocês e levando informação. É isso aí, gente. Eu também, eu trabalhei, ó, 3 horários, eu me desloco de casa para a escola, da escola para cá, daqui para ir ali pegar ônibus. É muito sofrimento, mas vamos lá. Nesse texto, para defender a importância da atividade física para a saúde, a entrevistada utiliza como argumento o trecho. A atividade física é fundamental, isso é uma opinião, viu?
Isso aí não é argumento de jeito nenhum, isso é uma opinião. Você pode concordar ou discordar. Letra B, melhora a saúde física porque trabalhamos a musculatura e as articulações. Exatamente, minha gente. Isso aí é um fato comprovado. Quando você faz atividade física, quando você pratica algum esporte, caminhada, seja o que for, você não pode ficar parado, né? Então, melhora a saúde física porque trabalhamos a musculatura e as articulações, certo? Nossos colegas aqui da produção passam um dia, muito tempo aqui, né, durante o dia, sentadinhos aí, controlando, fazendo as coisas da melhor categoria, mas eles estão aqui, ó, sobe rampa, desce rampa, é uma atividade intensa. Então, sexta questão, nesse texto, para defender a importância da atividade física para a saúde, a entrevistada utiliza como argumento o trecho melhora a saúde física porque trabalhamos a musculatura e as articulações. Que saudade de dizer assim, e aí Denise, como estamos? Mas isso está aqui, ó, na minha cabeça. Eu sei que nesse momento a sintonia da gente vai estar uma coisa assim, altamente energizada. Eu sinto aqui, ó, o ambiente todo energizado com as respostas positivas de vocês. Vamos lá. Mesmo descritor, tá certo? Tese e argumento, assunto e o que eu vou usar para defender esse assunto. Cultura e sociedade. A importância da água tem sido notória ao longo da história da humanidade, possibilitando desde a fixação do homem à terra, às margens de rios e lagos, até o desenvolvimento de grandes civilizações, através do aproveitamento do grande potencial deste bem da natureza. A sociedade moderna, no entanto, tem se destacado pelo uso irracional dos recursos hídricos. O desperdício desbaratado de água potável, a poluição dos reservatórios naturais e a radical intervenção nos ecossistemas aquáticos, de forma a arriscar não só o equilíbrio biológico do planeta, mas a própria natureza humana. Eu sempre gosto muito desses textos, gente, porque leva a gente a ter uma reflexão mais aprofundada, tá? Sobre o nosso papel na sociedade, a nossa conscientização, tá certo? Questão 7. Um argumento que sustenta a tese de que a sociedade moderna tem utilizado de forma irracional seus recursos hídricos, ou seja, de forma errada, de forma impensada, de forma irresponsável, é que, letra A água acompanha a história através dos séculos, a água possibilitou o surgimento de grandes civilizações, a importância da água é reconhecida ao longo da história, o equilíbrio biológico do planeta está em grande risco ou o homem tem sempre se fixado às margens do rio. Então, a gente vê só a tese de que a sociedade moderna tem sido irresponsável e tem usado de maneira irracional, errada, equivocada a água, se sustenta no argumento que a gente encontra na letra D de dado. O equilíbrio biológico do planeta está em grande risco. Por que é que esse equilíbrio está em risco? Porque as pessoas estão fazendo uso dos recursos hídricos e de tantos outros recursos naturais de maneira irresponsável, tá certo? Então, sétima questão, letra D de dado. Eu vou fazer um negócio, minha gente. Eu vou dizer assim, Denise, tu presta atenção que eu vou dizer assim. E aí, Denise, como é que estão as respostas? E como a gente sabe que vocês estão afiados, aí Denise vai dizer assim, tá ótimo, Fernanda, a maioria respondeu letra D, tá certo? Então, ó, sétima questão, letra D. O equilíbrio biológico do planeta está em grande risco. E aí, Denise, como é que estamos? Me conte. Minha gente, vocês já pensaram uma coisa dessa? Porque a gente está com um programa gravado, mas acredito mesmo em vocês que vocês estão focados e que a maioria acertou e eles apostaram na letra D, não foi? Tá vendo, minha gente? É porque a minha amiga, ela fica ali tão quietinha. É uma falta que vocês fazem, é que nem quando a gente está de férias. Aí assim, né, os 5 primeiros dias de férias são maravilhosos. Ei, vou fazer isso, fazer aquilo. Daqui a pouco vai dando uma saudade, né, daquela zoada, dos corredores, hoje eu não estou bem, não quero conversa com ninguém. Aí agora me deu saudade e eu sei que eu posso contar com minha parceira, aqui é mais fechado do que dupla sertaneja. Descritor 9, diferenciar as partes principais das secundárias em um texto. Muito cuidado com esse descritor, tá, gente? Por quê?
Porque é aquela questão que eu sempre digo a vocês, interpretação de texto, às vezes, é mais difícil do que gramática. Porque gramática é aquela coisa, conheceu a regra, conheceu a exceção, tá tudo bem, não vai ser diferente daquilo não. Agora, a interpretação de texto, você precisa estar muito ciente e muito focado, tá? Exatamente naquilo que vai ser pedido. Então, nós temos aqui, ó, a evolução do homem. Macaco, o Homo erectus e o Homo stupidus, tá? Eu tenho certeza que desde o 6º ano, nas aulas de história, olha aí, ó, conhecimento externo, conhecimento de mundo, conhecimento prévio, vocês já têm visto essa imagem da evolução, tá certo? A teoria evolucionista, toda aquela coisa. E aqui nós temos o Homo stupidus. O que é que o Homo stupidus está fazendo? Deve estar num trânsito assim, bem gostoso, tipo aquele 6 horas da noite, né? E aí ele enfia a mão mesmo na buzina, não quer saber se está perto de hospital, se está perto de nada, ele quer extravasar o estresse dele, tá? Então, quando ele é chamado de Homo stupidus, é justamente pela estupidez, pela ignorância, pela falta de paciência dele em uma determinada situação. Observando a imagem e o texto da figura, questão 8, é correto afirmar que a ideia principal é mostrar que, através dos tempos, olha, eu estou falando de evolução, como o homem era até o que ele se tornou, do macaco ao Homo stupidus, tá? Observando a imagem e o texto da figura, é correto afirmar que a ideia principal é mostrar que, através dos tempos, o homem evoluiu fisicamente, o homem apresenta atitudes ideais de comportamento, as atitudes humanas ainda permanecem distantes do ideal, o homem aprendeu a dirigir automóvel com tranquilidade. Gente, pelo amor de Deus, fica muito claro que as atitudes humanas ainda permanecem distantes do ideal, certo? O que é o ideal? Você saber, você vai sair de casa, você sabe que vai enfrentar um trânsito difícil, você ter paciência, tá? Não ficar buzinando em locais inadequados, mas é justamente o contrário. Parece que as pessoas elas não evoluem, sobretudo no quesito educação, tá? Então fica muito claro aí. 8ª questão, letra C. As atitudes humanas ainda parecem distantes do ideal. E infelizmente, né, gente, em relação ao meio ambiente, em relação à empatia, é tanta coisa que a gente vê que precisa mudar, né? Questão 9, tá? Ainda sobre o mesmo descritor, tá certo? Nascimento do Brasil. Era uma vez, num reino chamado Portugal, um príncipe regente medroso, glutão e viciado em coxas de galinha chamado João. No dia 29 de novembro de 1807, ele juntou a mãe, uma rainha louca, a mulher, uma princesa espanhola, os filhos e cerca de 11.000 pessoas e partiu para o distante Brasil, uma colônia que pertencia a seus domínios e ficava do outro lado do Oceano Atlântico. A razão da mudança? O medo de ser deposto pelo exército francês, comandado pelo imperador Napoleão Bonaparte. Só confusão aí, viu? Em terras brasileiras, o príncipe ficou por 13 anos. Realizou alguns feitos importantes, tornou-se rei após a morte da mãe e fez do filho Pedro seu sucessor. Depois, quando Napoleão já havia perdido a guerra, voltou para sua terra natal. É assim, de forma resumida, que muitos brasileiros estudam a vinda da família real portuguesa para o Brasil, certo? Então, a informação principal desse texto é informação principal. Significa que as outras podem estar presentes no texto. É aquela questão que você olha e faz assim, meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo aqui? Que eu estou vendo todas as alternativas correspondentes ao texto, mas foca no enunciado, tá? Presta atenção ao enunciado, porque você não vai adivinhar a resposta, você não vai chutar, né? Eu já disse, quando for chutar, procura uma quadrinha perto de casa para jogar um futebolzinho, porque lá é lugar de chutar. Aqui não. Então, você vai observar o enunciado. O enunciado fala sobre o quê? Informação principal. Então, a informação principal desse texto é a chegada da família real portuguesa ao Brasil, a formação do Império de Napoleão Bonaparte, a guerra perdida por Napoleão Bonaparte ou prática de viagens de um príncipe português. Gente, presta atenção, porque aí ele está dizendo prática de viagens.
E a viagem que está sendo narrada aí é a saída de Portugal e a chegada ao Brasil. Portanto, nós temos como informação principal desse texto a chegada da família real portuguesa ao Brasil. As outras alternativas não têm nada a ver com o texto, elas aparecem, mas elas são secundárias, tá? Lembra que o descritor é a gente diferenciar a informação principal de secundária. Portanto, a informação principal desse texto é a chegada da família real portuguesa ao Brasil, certo? Última questão do dia, e a gente continua informação principal e informação secundária. Por que não conseguimos fazer greve de sono? Por mais banho gelado que tome, chega uma hora em que o sujeito apaga, literalmente. Fazer greve de sono é impossível. Em média, após 96 horas de privação, o indivíduo não aguenta e sofre um rebote de sono, diz a pneumologista Lia Rita Azeredo Bittencourt, da Associação Brasileira do Sono. E segundo a neurologista Andréa Bacelar, da Sociedade de Neurofisiologia Clínica do Rio de Janeiro, não há café, mate ou guaraná que dê jeito. E por um motivo simples. Tais substâncias, explica ela, não têm efeito acumulativo. É importante não brigarmos nunca com esse fenômeno fisiológico involuntário, chamado sono, porque nessa briga só existe um vencedor. E dependendo da atividade que estivermos realizando, podemos colocar nossa vida e a de terceiros em risco, diz Andréa. Mesmo assim, contrariando as previsões médicas, o finlandês Toimi, parece Tomissono, né? Mas é Toimi, bateu em 1964 o recorde mundial de privação de sono, 276 horas, ou 11 dias e meio. A façanha foi reconhecida pelo Guinness Book, o livro dos recordes, em 1989, mas a categoria foi extinta pouco depois. Motivo? Causava muitos males à saúde dos candidatos. Então, nossa última questão, 10ª questão, vai falar sobre sono. Vocês perceberam, né? Que tem várias informações, fala sobre Guinness, fala sobre os benefícios de você dormir, fala sobre as consequências negativas que tem de você tentar driblar o sono. Oi, produção? Certo, tudo bem. Então, nós temos aqui, a ideia central desse texto está contida em: o sono pode ser combatido com banho frio? Não, isso é a primeira informação, mas não é a principal. O indivíduo tem um limite para ficar acordado. O mate, o café e o guaraná perdem para o sono. O sono tem importância vital para o homem. Gente, se vocês observarem as letras A, B e C, elas estão ou direta ou indiretamente presentes no texto, tá? Mas a alternativa que vai responder a informação principal na qual vai girar todo o conteúdo do texto é justamente a letra D de dado. O sono tem importância vital para o homem. E aí, Denise, como foram os nossos meninos hoje? Lembrando que hoje nós estamos aqui, mas não estamos aqui ao vivo, tá certo? Mas Denise sabe que a gente está aqui. Me conta, amiga. Gente, eu espero que vocês tenham sido hoje tão atenciosos como em todas as aulas. Às vezes dão aquelas erradinhas, mas aí volta o foco, presta atenção. Esse último texto que a Fernanda trouxe, acho que é um ponto bem importante para a gente prestar atenção. O sono, ele deixa a gente sem concentração, a gente pode perder porque a gente não descansou bem. Então, depois que vocês fizerem a inscrição, que souberem direitinho a que horas, o dia que vocês vão fazer as avaliações, tentem descansar um dia antes, durmam bem um dia antes, esqueçam um pouquinho os jogos, os Free Fires, nem sei falar o nome direito desse jogo, aqueles outros jogos que vocês ficam enchendo minha paciência aqui no chat, e aí descansa, concentra e faz uma boa prova, uma boa semana para vocês. Até a próxima segunda-feira e que, se Deus quiser, vai ser ao vivo com vocês conversando aqui, tá bom? Um beijo. É isso aí, minha gente. Aproveitando o texto, aproveitando a deixa, vamos embora para casa dormir. Vejo vocês na próxima segunda. Obrigada a todos e até mais. Boa noite.